Só venci porque tu estavas lá. Quando o mundo disse não, tu disse vai. Quando a porta se fechou, tu me ensinou a confiar e me mostrou que a vitória vem pra quem não deixa de acreditar. Porque tu estavas lá nas madrugadas que eu pensei em parar. Tu me abraçou, enxugou meu pranto e transformou minha dor em um novo canto. Cuidando
verdadeiramente é nosso Senhor, não é verdade? Nós prossigamos em conhecer, porque Deus ele é bom. Amém? Vamos continuar adorando? Amém. Aleluia. Santa Ele é o próprio Deus.
Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Aplausos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma canção. Logo após a gente passa a palavra ao pastor. Amém? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou os céus e os céus, em separação das águas, da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza. Sua grandeza.
sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Nós já sentimos a presença do Senhor Jesus aqui neste lugar. E eu sei que nessa noite o Senhor ainda tem a falar conosco através da mensagem. E eu quero convidar o pastor, quero convidar o nosso vice-moderador Hildo, que estará aqui orando pela vida do servo de Deus, do homem de Deus, que estará trazendo e ministrando a palavra nesta noite sobre as nossas vidas. Aleluia. Vamos ver. Glória a Deus, graças e paz, irmãos. Amém. O nosso pastor Alessandro está no curso de conquista. Mas nós louvamos a Deus por essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui juntos. Aleluia. Em nome do nosso Deus. Eu sei que essa noite Ele há de falar ainda mais aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, queremos Te louvar, Te agradecer, porque o Senhor nos conduziu a este lugar Aleluia. para adorar o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. O Deus, Tu é aquele que nos guarda. Oh Deus, Tu é aquele que tem a cada dia, Senhor, nos alimentado. Deus, obrigado por este dia. Nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, nós queremos adorar o Teu servo. Oh Deus, eu sei que a Tua palavra desta noite ela virá. E encontrará corações férteis. Eu sei que a Tua boa semente desta noite ela irá, oh Pai, cair em terra boa e florescer segundo o Teu propósito. Aleluia. Fala conosco nesta noite. Toma o Teu servo em Tuas mãos. Que o Senhor possa usá-lo, Pai, pelo poder do Teu Espírito. Amém. Para que o Teu nome seja louvado, seja agradecido neste lugar. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que nós oramos, mas eu queria conduzi-los a uma oração que é muito importante e significativa em nossa jornada. Uma delas fala sobre nós pedirmos perdão ao Senhor todos os dias. Porque por todos os dias, em pensamentos, atos ou ações, nós muitas vezes deixamos de fazer a vontade de um Deus que é santo. Eu também quero ensiná-los, instruí-los a calar a voz do nosso eu. Eu não sei se você já passou por isso, mas muitos de nós nos ajoelhamos para orar e estamos ali naquela oração, falando com Deus e dizendo: Senhor, venha sobre nós a Tua graça, nos abençoe. Esta é uma oração pessoal. E você está no seu quarto, você está no seu banheiro, você está no seu quintal, ou você está no seu pé de manga, e você está dizendo: Senhor, traga a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares. E caramba, não paguei o cartão. Já aconteceu isso com você? Não, minha roupa no varal. Já aconteceu isso com você? Isso é a voz do eu, falando no momento em que quem deveria estar falando era Deus ao seu coração. Então hoje eu quero que, em nome de Jesus, a voz do eu seja calada. Que ela não fale nesse lugar. Que somente a voz de Deus possa vir falar aos nossos corações. Que somente essa voz possa bradar como um trovão que corta o céu em nossos corações, com poder e com grande glória. Por isso aqueles que têm fé, por isso aqueles que caminham essa jornada, por isso aqueles que creem que João 14 não é uma fábula, mas é real. Há uma morada para cada um de nós. Você vai fechar os seus olhos e você vai orar comigo, vai falar comigo de onde você está. Deus, em nome de Jesus, esta noite nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos que ela preencha as lacunas dos nossos corações,
Mas para isso, Deus, nós queremos suplicar ao Senhor que perdoe os nossos pecados, ações, palavras, gestos, olhares, condutas que nos afastaram no dia de hoje de ter uma vida santa, reta e íntegra. Nós declaramos também agora, Senhor, que a voz do eu possa se calar, ela não prevalecerá, ela não virá nesse momento roubando a voz do Eterno sobre as nossas vidas. Tu és o nosso Deus, o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado. Por isso esteja, Senhor, entre nós, com a autoridade que nos é dada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, e pelo sangue de Jesus. Nós também calamos a voz do inimigo. O inimigo não tem autoridade sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. A tua palavra diz: se temos que guardar alguma coisa, guarde o coração. E essa noite nós guardamos o nosso coração contra o opositor. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Mas eu declaro essa noite que estes principados, pela cruz, eles foram vencidos, e é o sangue de Cristo que está entre nós. Pai, eu te agradeço pela palavra revelada que vai tocar os nossos corações, e eu te agradeço agora no nome de Jesus. E você que quer, diga amém. Diga graças a Deus, amém. E diga: Deus é bom. Amém. Tome seu assento aí, amado, em nome de Jesus. Tome seu assento. Aleluia. Aleluia. Eu queria fazer aqui, pode baixar um pouquinho, Jonas, o fundo. Eu queria fazer um agradecimento especial ao nosso querido pastor Alexandre Costa, pastor presidente, homem de Deus, que abre a oportunidade para que nós pudéssemos estar aqui. Também agradeço a Deus por toda a família dele, e faço menção honrosa aqui ao nosso presidente da Rede de Homens, nosso querido irmão Daniel Vilarim, que é um homem de Deus. Ontem, quando Jordão propôs a nossa vinda para trazer a palavra do Senhor, imediatamente nós pedimos que ele fosse consultado, nos passasse o tema e que orasse, buscando a Deus uma direção, porque os homens fazem planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Também quero agradecer aqui a sua família, que Deus abençoe toda a sua família. Parabéns pelo seu ministério, pelo seu chamado. Nós estamos em conquista. Se precisar de apoio, de ajuda, estaremos aqui constantemente. Conte conosco, conte com o Ministério da Promessa. Quero agradecer também o Cláudio Soares, homem de Deus, também está aí apoiando como vice da Rede de Homens. E a Rede de Homens tem um segundo vice, que nem o Cláudio e nem o Daniel sabem, mas eu preciso nomear o segundo vice hoje. Então, eu quero parabenizar todos os vices que estão aqui hoje, porque todos vocês são responsáveis para que esse ministério possa avançar, florescer e alcançar homens em Deus. Agradeço também o Jordão, meu sobrinho, menino amado, querido, Priscila, Aninha também. Aninha está por aí em algum lugar. Quero agradecer a Aninha, agradecer também o Jordão. Nós temos uma caminhada muito espetacular em Deus juntos, e eu agradeço a Deus por Jordão parecer comigo, né? Eu sou a parte bonita, agradeço muito a Deus por isso. Amados, você está me vendo com uma camisa escrita EIFOL. Talvez você esteja se perguntando, aqui atrás tem o nome da nossa igreja. Talvez você esteja se perguntando o que é EIFOL. EIFOL é a Escola Integral para a Formação de Libertadores. A EIFOL é um dos braços da Jocum. Quantos aqui conhecem a Jocum? Já ouviu falar da Jocum? Jocum começou nos Estados Unidos com a Igreja Batista, jovens com a missão. O princípio da Jocum é formar missionários
e levá-los ao mundo. Já existem escolas preparatórias e essas escolas formam pessoas para que essas pessoas alcancem o mundo. E nós temos, inclusive, na nossa igreja, uma jovem que está em Jocum. Ela está hoje exatamente na Venezuela, esteve na Guiana Francesa, esteve em Boa Vista, está na Venezuela. Essa jovem, ela possuía demônios na sua vida. A história dela é muito difícil. Essa jovem, ela foi abandonada pelo pai na gestação. O pai recusou a gestação dela, mandou a mãe abortar. A mãe, quando a criança nasce, a mãe abandona a criança, deixa ela no lixo, em um lixo em frente à casa da avó. A avó escuta a criança chorando, vai lá e pega essa criança. Com 7 anos de idade, essa criança é ok? Todo mundo pegou? AB. Com 7 anos de idade, ela é AB. Durante 7 até os 13 anos, ela foi AB por esse mesmo homem que era o seu tio. Quando ele é pego pela polícia em um confronto policial, ele é morto. Aí talvez você diga, finalmente ela está livre do AB. Não, ela sente falta dele. Por que ela sente falta dele? Porque era o único que dava atenção para ela. Ela não tinha pai, não tinha mãe, a avó era agressiva. O avô cortou o cabelo dela com gilete, furando o couro cabeludo dela. Então o AB era a única pessoa que ela acabou acostumando. E dos 13 anos aos 26, ela teve 42 experiências sexuais com pessoas diferentes. Homens, mulheres e animais. Até que nós encontramos essa jovem, resgatamos essa jovem aceitou o Senhor Jesus Cristo, foi tratada, foi amada, foi acolhida, foi liberta, teve 17 encontros de manifestação, 17 encontros, até que o Senhor Jesus operou a libertação na vida daquela jovem. E ela foi para Jocum, tornou-se missionária na Jocum. E esse ano ela já visitou 2 países e Boa Vista. EIFOL é um traço da Jocum de escola de libertadores. Essa escola de libertadores não é para te ensinar a expulsar demônios. É para ensinar que eles não se manifestem, que a mente mantenha-se livre, porque a manifestação do diabo é uma forma do diabo segurar a mente da pessoa e a verdade não chegar lá. O que nós precisamos não são pessoas manifestadas, são pessoas que tenham a mente livre para ouvir o Evangelho. Vou contar uma história que todo lugar tem isso. O sujeito bebe, vai para a prostituição, vai para a jogatina, chega na igreja, manifesta. Lá vai Daniel, lá vai Cláudio, lá vai vocês a correr, ajudar, aí está livre. Ele volta no outro culto aí de novo. O que aconteceu? O que está acontecendo? Ele está voltando para o foco da bebida, da prostituição. Nós precisamos alcançar as pessoas, não é sai. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então eu vou falar agora e você vai completar, porque aqui há crentes, homens e mulheres de Deus. Me disseram que era só encontro de homens, eu fiz uma mensagem para homens. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é sai em nome de Jesus? Não. Por que ele sai? Porque o nome de Jesus tem poder. A enfermidade bate em retirada. Os demônios batem em retirada. A fofoca bate em retirada. Mas a libertação vem conhecendo a verdade. A verdade. Por isso que nós cristãos precisamos carregar a palavra. Enquanto ela não nos for tirada, aqui e aqui.
Crente que não lê a palavra do Senhor não está querendo viver João 14. A palavra é meu alimento diário, e é sobre isso que eu preciso falar essa noite. Aleluia. Sabe, havia uma ordem de Deus. A ordem de Deus é: Moisés, você vai pegar o meu povo, vai tirar o meu povo da escravidão do Egito, vai levar o meu povo até o outro lado do mar, vão caminhar pelo deserto, e depois vocês vão chegar à terra prometida. Essa terra prometida era uma terra que Deus já havia prometido a Abraão. Diga, Abraão. Abraão. Eu vou perguntar se ele vai falar. Era uma terra prometida a quem? Abraão. Eita, povo que lê a Bíblia. É a terra prometida a Abraão. O povo medianita, amalequitas e todos os itas invadiram a terra enquanto Israel estava escravizada. Enquanto Israel era escrava no Egito. E eles então atravessam o mar, chegam ali na região do deserto. E Deus, 1 ano e 2 meses depois de ter saído do Egito, Deus dá uma ordem. Abra a tua Bíblia em Números capítulo 13. Abra a sua Bíblia em Números capítulo 13, versículo 1, em nome de Jesus. Números capítulo 13, versículo 1. Números capítulo 13, versículo 1. Números 13, versículo 1. Se você encontrou, diga amém. 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 E diz assim, versículo 1. Todos encontraram, amém? Amém. E falou o Senhor a Moisés. O Senhor falou com quem? Moisés. Falou com quem? Moisés. Dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Eu quero dar uma pausa, eu quero que você só acompanhe o que eu vou dizer. Deus dá uma ordem a Moisés: Moisés, eu quero que você envie homens que vão espiar a terra. Separe um homem de cada tribo. Eu não quero qualquer homem, eu quero um príncipe. Ei, há homens aqui essa noite, amém? Amém. Então a palavra é para você. Deus não está escolhendo nivelando por baixo. Deus está escolhendo nivelando por cima. Eu quero príncipes, homens que façam diferença nos lugares em que eles passarem. Ei, homens, olhem para mim e entendam o que Deus está falando ao seu coração. Homens jovens, homens solteiros, homens viúvos, homens casados. Deus está dizendo: aonde você passar, você precisa fazer diferença, porque você é um príncipe. Aleluia. Amém? Amém. Peraí, pastor, onde é que está isso? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, anota e depois você vai ver. Somos príncipes, herdeiros em Cristo Jesus. Aí o versículo, agora eu quero que você vá comigo para o versículo 30, do mesmo capítulo, versículo 30, e olha o que aqui está escrito. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, engole os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Versículo 30 ao versículo 33. Sabe, a nação de Israel estava no processo de deixar o Egito para trás.
Isso se deu aproximadamente 1 ano e 2 meses depois. 1 ano e 2 meses depois, o povo de Deus estava recebendo uma ordem de Deus, através de Moisés, que eles deveriam espiar a terra, olhar a terra, conhecer a terra, ver o que a terra tinha, e trazer um relatório. Esse relatório iria fazer com que eles montassem uma estratégia para a invasão da terra prometida. Por que isso é tão importante? Por que mencionar 1 ano e 2 meses é tão significativo? Sabe, amados, é importante que a gente entenda que durante esse período Israel passou por milagres. Durante esse período Israel viu o poder de Deus. Durante esse período Israel viu o mar sendo aberto, ele viu a provisão de Deus, ele viu o maná caindo do céu, ele viu Deus escrevendo a lei com o seu próprio dedo, ele viu Moisés descendo e o rosto de Moisés brilhava porque a glória de Deus estava sobre Moisés. A presença de Deus estava ali. Durante esse período de 1 ano e 2 meses, o povo de Israel tinha visto a presença de Deus sendo manifestada. Mas Israel ainda carregava medo. Israel ainda carregava mentalidade de escravo. Israel carregava ainda insegurança. Israel carregava ainda incredulidade. Pastor, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Isso me dói, porque há muitos de nós que saímos do mundo, mas o mundo não sai da gente. Sabe, essa é a maior luta que temos que enfrentar. Tirar o Egito de dentro de nós. Moisés então desenha o cenário. E o cenário é 12 homens espiar a terra prometida, enviar 12 homens que fossem príncipes, representantes da tribo de Israel, de cada tribo. E aqui tem um significado espiritual muito importante. Sabe, amados, a irmã é solteira? Não? Solteira? Não? Tem ninguém solteiro aqui? Então vocês vão dar conselho para solteiras. Não case com escravo, procure um príncipe. A gente baliza as coisas da nossa vida por baixo. Qualquer abraço está bom, qualquer amizade está boa, qualquer emprego está bom, qualquer coisa está boa, qualquer relação está boa. Mas com Deus as coisas não funcionam assim. Porque em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus com a sua própria boca diz: eu vim para que vocês tenham vida. Mendigo tem vida, bêbado tem vida, traficante tem vida, estuprador tem vida. Essa não é a vida que Jesus falou que ele ia me dar. Mas ele está lá, está escrito lá. Não é o que está escrito. A vida que Jesus tem para mim é a vida após a vírgula. Eu vim para que vocês tenham vida, vírgula, e vida em abundância. Oh, posso ouvir um amém? Amém. A gente se contenta com pouco, mas Deus quer nos dar o muito. A gente se contenta com qualquer oraçãozinha, com qualquer leiturazinha da Bíblia, com qualquer 2 minutinhos de rios na internet. Aí acha que está abastecido, mas Deus não quer que você pise na beira do lago. Ele quer que você mergulhe até o fundo, lá mais fundo, recebendo mais e mais dele. Aleluia. Aleluia. Você está comigo, amém? Glória a Deus. E os espias deveriam o quê, pastor? Os espias deveriam observar a terra, observar o povo, observar as cidades, observar os frutos e observar as condições do lugar. Depois de 40 dias eles voltam. E todos reconhecem, os 12 espias reconhecem. Eles fazem um concílio entre eles e eles entendem que 3 coisas são unânimes. Quais são? A terra é boa. A terra é boa, a terra é boa, a terra é boa. A terra é boa. Todo mundo concorda? A terra é boa. A terra é fértil. A terra é fértil. Tudo que planta
Tudo que planta, Dá. a terra era abundante. 3 homens para carregar um cacho de uva. Se não é abundante isso aí, o que é? Eles entram em consenso. Mais 10 espias diz assim: ei Moisés, segura aí. A terra é boa, mas os inimigos são gigantes. Sabe? A posição que eu estou me faz ver que você é grande. Quem é o irmão maior aqui do culto aqui? Quem é o irmão maior? Vem cá, varão. Chega aqui, varão. Vem marchando. Vem marchando. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Tu é alto, hein, varão? É, tu é alto. Aleluia. Segura aqui, bênção. Tu é alto, varão. Você é um gigante de Anak. Segura, meu irmão. Segura forte. Com certeza você está muito grande aí. Vocês precisam ver o tamanho do homem aqui. Agora me dá a mão. Continua aí. A posição em que eu sei que Deus me coloca faz o gigante tornar-se um anão. Aleluia! Glória a Deus. Você pegou a visão? Amém. A posição em que Deus me coloca fará com que eu enxergue que o anão, que o gigante é um anão. Eu não temerei, a terra é boa, tem gigante, mas Deus me colocou assentado à mesa do Cordeiro Pascual. Aleluia. Amém? Aleluia. Você está comigo ainda? Amém. Alguém foi embora? Quem foi embora, diga amém aí. Acho que ninguém foi, que ninguém disse amém. Ah, peraí, Moisés, não acabou não. A terra é fértil, mas as cidades são fortificadas. Qual foi a primeira fortaleza que Josué precisou derrubar? Qual foi? Alguém lembra? De Jericó. 7 dias dando volta. A cidade é fortificada, mas quem derruba o muro é Deus. Aleluia. O problema é grande, quem resolve é Deus. O câncer chegou, quem cura é Deus. O desemprego está aí, quem cura é Deus. Ah, não vai me pegar lá fora e fazer a fogueira de Santo Israel que eu vou falar. Pastor, é Lula e não presta. Pastor, é Bolsonaro e não presta. Eu não tenho nada nem com Lula nem com Bolsonaro. Quem põe comida na minha mesa é Deus. A minha provisão vem do Senhor e não de fontes econômicas, porque de mim cuida o Senhor. Aleluia. Ah, não, peraí, Moisés, você está falando demais. A terra era abundante, mas Israel não vai conseguir vencer. E aí, nesse cenário, Caleb se levanta irado, e lá no versículo 30 que nós lemos, Caleb diz assim, no versículo 30 do capítulo 14, diz assim: ei, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, irmãs, me perdoe, eu não sabia que ia ter você, então a mensagem é para homens aqui, mas recebe a sua boa parte. Há uma boa parte para vocês também aqui, em nome de Jesus. Deus não te colocou em vão na tua casa. Deus não te fez um filho em vão. Deus não te fez um sobrinho em vão. Deus não te fez um marido em vão. Deus não te fez um neto em vão. Deus te levantou dentro da tua casa para que você seja um Caleb e grite bem alto: ei, vamos parar com essa confusão aí. Deixa eu dizer uma coisa, vamos subir e lutar, porque prevaleceremos, pois o Senhor é por nós. Aleluia. Sabe, amados, deixa eu dizer algo para você. O povo tinha escolha, mas eles escolheram o medo. O povo tinha escolha, mas escolheu a incredulidade. O povo tinha escolha, mas escolheu a visão negativa, distorcida
disfobial dos 10 espias. Eles preferiram descrer em tudo aquilo que eles viram durante 1 ano e meio de milagre e crer em 10 homens incrédulos. Em quem você tem crido? Às vezes esses 10 homens incrédulos não estão do lado de fora, está aqui dentro. E muitas vezes você vai precisar parar de ouvir a incredulidade desse homem que está aí dentro. Sabe? Quando a gente deixa de ouvir Deus, quando a gente deixa de escutar Deus, as consequências vêm. Israel teve consequência. Qual foi, pastor? 40 anos no deserto. 40 anos porque o medo, a incredulidade e a visão negativa prevaleceu, no lugar de uma única palavra: fé. Sabe, aquela geração, toda aquela geração, tirando Josué e Caleb, todos morreram no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite, homem e mulheres de Deus? Muitas vezes o medo, a incredulidade e ouvir vozes que não são de Deus fará com que a gente não viva aquilo que temos para viver. Deixará a gente de entrar na terra prometida, porque acreditamos no medo, na incredulidade. Pastor, mas as coisas conspiram contrário. Amém? A Bíblia diz que o mundo jaz. Se tivesse conspirando a favor, tinha alguma coisa errada. Pensa aí, o mundo está te favorecendo, tem coisa errada. E não é com o mundo, é com você. Porque o mundo vai conspirar contra você. Eu não sei quantos de vocês acreditam nesse negócio das religiões afro. Eu estava na minha casa semana passada, e nós encontramos um urubu morto no beiral da minha casa. Tinha uma fita preta. Eu estou pulando toda a história. Tinha uma fita preta, um laço amarrado. Nessa fita preta, um laço tipo sapato, tinha um laço vermelho e as pontas douradas, e tinha um envelope. Estava em cima da minha marquise ali. Aí eu fui limpar, fui tirar, joguei embaixo, tirei, e o bilhete estava escrito. Alguém sabe o meu nome? Eu não me apresentei, né? Perdão, pastor Carlos Magno. Muito prazer. Ali é o Léo. Prazer, Léo, muito obrigado por ter vindo. E aqui nós temos o Júnior. Eles são lá da igreja, estão aqui nos ajudando. E estava escrito assim: morte a Carlos. Eu botei uma luva, juntei tudo, orei e segui a minha vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O senhor não preocupar com o quê? O cara lá é derrotado. Tem até um louvor que fala debaixo dos nossos pés, né? Antigo, daquela comunidade Zona Sul, né? Debaixo dos nossos pés. Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Satanás debaixo dos meus pés. Eu vou temer o quê? Medo. Medo é uma mentira de Satanás para desviar você das promessas do Senhor. Sabe o que diz Paulo lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 7? Deus não lhe deu um espírito de medo. Umas versões dizem covardia, umas versões dizem medo. Deus não lhe deu espírito de medo. Medo é um espírito. Elimine esse espírito da sua vida. Não tenha medo. Você chega numa entrevista de emprego, encontra um candidato mais bem vestido, bonitinho, engravatado, você fala: perdi o emprego. Levanta e vai embora. Já estava falando que perdeu o emprego, levanta e vai embora. Sabe, quando eu morava em São Paulo, que eu ia numa entrevista que eu encontrava um camarada bem vestidinho assim, bonitinho, falava assim: ô meu amigo, parabéns. E eu, pelo que veio? Por participar.
não é o seu emprego não, mas Deus vai abrir uma porta para ti, viu? E sentado ali, você quem é? Eu falei, candidato igual você. Sabe, a gente precisa entender que medo não pode nos acompanhar. Sabe, eu entendo que nessa narrativa nós estamos falando sobre fé, sobre incredulidade, sobre visão espiritual, sobre medo, sobre identidade. Identidade. Israel não sabia quem Israel era. Israel tinha hora que era os filhos da promessa, tinha hora que era escravo. Gente, identidade é uma coisa séria. Sabe, talvez você não consiga entender o que eu estou dizendo. Eu posso até voltar, olha eu me convidando, eu posso até voltar um dia de picanha, um negócio assim, eu posso voltar, mas vai ser um grande sacrifício não comer. Mas eu posso vir, os que crerem, digam amém, hein? Amém. Só tem crente aqui. E lá, amados, identidade vai lá na alma. Moisés sofria de identidade. Não sofria não, pastor, não é uma coisa, sofria. Moisés, sabe, quando ele viu um egípcio, pensa aí, se era fácil ele ser criado no palácio, quem amamentou ele foi a mãe de verdade, mas a mãe de verdade não podia dizer que era mãe, a irmã, que era irmã, não podia confessar que era irmã, que estava ali, senão todo mundo morria. Aí quando ele cresce, ele encontra um egípcio batendo em um hebreu. Ele faz o que com o egípcio? Ele entra na briga antes de matar. Ele toma posse de uma coisa que não é dele. Isso é falta de identidade. É você querer abraçar o que não é teu. Ele estava ali como o que, amados? Como? Diga, príncipe. Ele estava como o que? Príncipe. Ele era o sucessor do faraó. Era só ele chegar e falar: ei! Para de falar, pode parar, vocês dois. Sou príncipe. Acabou. Mas não, a identidade confusa dele fez ele matar o egípcio. Aí no dia seguinte, tem dois hebreus brigando. O que ele faz? Vai com a bandeira da paz. Ô gente, não faz a mesma coisa? Falta de identidade, não sabia o que fazer. Aí os caras jogam na cara dele, que ele não tinha identidade. Você matou um ontem, você vai querer matar? Peraí, não vamos brigar não. Como é que é seu nome, mano? Felipe, para. Não vamos brigar ainda não, peraí. Que isso, Moisés? Ontem você matou um, vai querer matar eu ou o Felipe? Você entendeu? Aí ele foge. Ele vai para onde? De onde ele vai? Para a faculdade de Jetro. 40 anos na faculdade. Na faculdade, só que antes dele se matricular na faculdade de Jetro, ele chega onde estão as filhas de Jetro. O que ele faz? Se mete em briga de novo. Novamente. Está na palavra. Ele chega lá, estão os pastores impedindo das filhas de Jetro tirar a água. Ele mete a confusão ali e tenta acabar com aquela confusão no meio da briga. As filhas de Jetro vão embora, fala com o pai: pai, teve um homem lá que livrou a gente conseguiu pegar. Ele era quem? Era um egípcio. Ora Moisés era hebreu, ora Moisés era, ora Israel era escravo, ora Israel era hebreu. Ora eu sou crente, ora eu sou do mundo. Pegou pesado aí? Atacou aí? A vida cristã, amados, é uma vida que requer que nós renunciemos o eu o tempo todo. O tempo todo. A vida cristã não é sobre mim, é sobre Cristo. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a majestade é dele, a salvação é dele, o poder é dele, a criação é dele, a palavra que salva é dele. Sabe, eu entendo que esses homens tinham tudo para avançar, mas 12 homens vieram da mesma terra. 10 enxergaram gigante e 10 enxergaram promessa. 10 enxergaram gigante e 2 enxergaram promessa. Sabe, às vezes a gente está olhando muito para os gigantes e não estamos entendendo que Deus está nos dando promessa. E aí talvez você pergunte: por que Deus
Deus autorizou fazer a expiação da terra? Por que Deus autorizou? Gente, eu tenho 32 minutos, posso seguir? Amém? Eu tenho mais quantos minutos? Posso ir? Vamos lá. Amados, por que é que Deus fez isso? Por que Deus mandou os espias? Será que Deus queria saber? Será que Deus não tinha notícia, não tinha informação? Será que Deus estava descontrolado? Não, amados. Sabe, essa é uma revelação espiritual muito forte. Eu quero que você entenda algo aqui profundo. O problema nunca foi Deus querer informação. O problema, muitas vezes, é que Deus quer expor pecados que estão escondidos. A gente diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Não conhece. Mas a gente se esquece que Deus também é justiça. Pecados que estão escondidos, Deus manda você virar espia para expor a incredulidade. Aqueles homens foram expostos à sua falta de fé, à sua incredulidade, aquilo que poderia ter se tornado a diferença na vida deles e dos seus familiares. Era um momento de arrependimento, porque eles foram lá, viram a situação, e quando Josué e Caleb levantam a voz e dizem: não, mas peraí, não é assim não, eles poderiam, porque no último suspiro, Deus ainda te perdoa. Posso ouvir um amém? Amém. Eu vou dizer amém por isso, porque Deus me perdoa, amém? Amém. Sabe, havia ali um problema que precisava ser resolvido. E qual era o problema? Incredulidade. As pessoas que estavam em Israel eram incrédulas, elas tinham mentalidade de escravo, elas tinham medo, tinham identidade ferida, saíram fisicamente lá do Egito, mas estavam presas emocionalmente a cadeias e a correntes que prendiam elas ao passado. Por isso, quando elas viram gigantes, esqueceram da promessa de Deus. As cadeias que prenderam elas, quando elas viram gigantes, esqueceram do poder de Deus. Eu não sei se isso vai falar ao seu coração, mas quantas vezes, quando a geladeira está vazia, a gente olha para o gigante da geladeira vazia e se esquece do poder de Deus. A gente se esquece dos milagres e a gente se sente como um gafanhoto pequeno. Deus sabia o que tinha lá? Claro que sabia. Deus é Deus. Deus não precisa de informação, Deus não precisa de relatório, Deus não precisa de feedback, Deus não precisa de nada disso. Sabe, a palavra do Senhor diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Antes de todas as coisas existirem, Ele já existia, e se todas as coisas deixarem de existir, Ele vai continuar existindo, porque Ele é Deus. Mas os espias foram enviados para descobrir Canaã, mas sobretudo enviados para descobrir a si mesmo. E descobrir sobre visão espiritual, descobrir sobre medo, descobrir sobre falta de confiança. Falta de confiança. Quem vive preso à inferioridade, não vive preso à fé. Quem vive preso ao medo, não vive preso à fé. Quem vive preso a dar ouvido que os outros falam, não escuta a voz de Deus. Quantos de nós, muitas vezes, damos ouvido ao que os outros falam? Eu costumo dizer que existem 3 faróis para você fazer com que as coisas fluam na tua vida. Primeiro farol é a palavra de Deus. Acendeu o primeiro farol, pega teu carro, liga e vai embora. Já posso fazer? Não. Só adianta a pista, segue o barco. Segundo farol, conselho. A Bíblia diz que é na multidão de conselhos que se vence a batalha, que se vence a guerra. Ô meu irmão, estou querendo fazer tal coisa, o que o senhor me orienta? Aí eu vou para o outro: ô meu irmão, estou querendo fazer tal coisa, o que o senhor me orienta? O irmão tal falou tal coisa, o que o senhor acha? Ô meu irmão, estou querendo. Multidão de conselhos. A Bíblia mandou ir? Mandou, avancei o primeiro farol. Os conselhos mandaram ir? Mandaram, avancei o segundo farol. E qual o terceiro farol? O terceiro farol:
Sabe, a NASA, eu não acredito muito na NASA não, mas tem uma coisa que ela falou que eu acredito. Eu não acredito nesse negócio da Lua, eu não acredito. Mas esse negócio aqui que eu vou falar agora, eu acredito. A NASA diz que o universo continua em expansão. Isso é incrível. Eu vou dar uma versão do pastor Carlos. Por que o universo está em expansão? Você me permite ler essa versão, amém? Amém. Sim ou não? Porque o universo não comporta Deus. O universo não comporta Deus. Então por isso precisa crescer mais para comportar Deus. Fica. Mas o universo que não comporta Deus, absurdamente, como diz meu querido João, esse Deus cabe dentro de você. O Espírito Santo habita em você. Sabe, amados, eu entendo como isso é profundo. O meu terceiro farol é entender quando o Espírito Santo gera em mim paz e alegria. Se ele não me gerar paz e alegria, os conselhos podem ter sido bons, a Bíblia pode ter me mandado, mas a palavra final vem da boca do Senhor. Aleluia. É da boca do Senhor. A palavra final é da boca do Senhor. Sabe, eu compreendo, amados, eu compreendo perfeitamente que eles poderiam ter vivido um novo momento. Mas Josué e Caleb conseguem enxergar essas diferenças. Todos os espias enviados, inclusive Josué e Caleb, viram as mesmas coisas. Eles viram gigantes, viram a terra prometida, viram os muros, viram muita coisa. Mas dois homens, Josué e Caleb, tinham uma identidade diferente. Enquanto 10 diziam, não conseguiremos, Josué dizia, Deus é conosco. Ei, mas nós não vamos conseguir, Deus é conosco. Nós não vamos conseguir, Deus é conosco. Nós não vamos conseguir, Deus é conosco. As muralhas são grandes, Deus é conosco. A enfermidade chegou, Deus é conosco. A dor está aí, Deus é conosco. Aleluia. Sabe? E aí eu vejo Josué e Caleb como exemplos de masculinidade bíblica. Esse texto revela, capítulo 13 e 14, revela muito sobre isso. Nós percebemos que esses homens foram corajosos, mas não somente militarmente. Eles demonstravam uma estrutura emocional sólida. Eles eram sólidos espirituais. Eles eram sólidos moralmente falando. Eles não se corromperam. Josué e Caleb não se corromperam. Enquanto 10 espias eram dominados pelo medo, pela insegurança, pela mentalidade de escravo, Josué e Caleb revelavam características de homens maduros em Deus. Homens maduros em Deus. A coragem deles não significa ausência de medo. A coragem deles não significa ausência de medo. Era sim a capacidade de não permitir que o medo governasse a vida deles. Não significa que nós não tenhamos o medo aqui ou o medo acolá, mas eu preciso entender, eu sou morada do Altíssimo. Aleluia. E se eu sou morada do Altíssimo, o medo não me governará, porque quem me governa Aleluia. É o Senhor. Aleluia. Sabe? Aleluia. Todos ali viram gigantes, cidades fortificadas, riscos reais, mas Josué e Caleb permaneceram firmes em Deus. Isso revela que eles não eram homens impulsivos. Homens valorosos não são homens impulsivos. Não são homens que tomam decisões impulsivas. Homens valorosos não são homens irresponsáveis, que colocam suas famílias em risco. Homens valorosos são espiritualmente convictos.
eu sei o que eu quero. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso. Homens maduros são aqueles que nunca deixam ser governados pelo medo. Josué e Caleb tinham essa identidade. Eles eram assim, estruturados, não eram dominados por opiniões externas, também não eram aprisionados por comparações. Eu quero trazer um exemplo para você entender. Semana passada, eu sempre vou para a igreja de terra, no domingo, na quarta. Aí domingo passado eu fui parecendo um garotinho. Um tênis branco, uma calça jeans, uma camiseta, troquei a pulseira do relógio. Eu estava até bonitinho. Eu vou dar um camarada que vai ser arrebatado bem bonito, porque defunto lá ele, é outro que vai morrer. Eu estou na parte de Tessalonicenses, aqueles que foram arrebatados. Né? Então, aí quando eu cheguei lá, uma galera veio, aí pastorzão, suavão, aí tá bonitão. Eu falei, é nós, truta, estamos de boa aqui, ó. Tá. Aí chegou uma galera e falou assim, pastor, eu queria dizer para você, o senhor não tá legal, essa roupa não ficou boa, o senhor não tá bonito, não combinou, sabe, domingo de noite, que essa roupa aí, não vai não. Aí quando terminou de falar, terminou? Terminei, vem cá agora para você. Senhor, eu repreendo essa língua que quer tirar. Como é que é? Não, vem, foge, vem cá. Vem aqui junto, vem cá. Tenta sair aqui do meu abraço. Vai. Senhor, eu repreendo essa língua, em nome de Jesus, fica aqui, meu irmão. Você vai receber esse espírito que não quer receber a oração. Sabe? Essas vozes não podem determinar você. Ei, ainda bem que tem mulheres aqui, eu vou falar com mulher agora. Amadas, vocês põem uma roupa. Aí o marido, caba besta, né? Não fala que vocês estão bonitas. Aí aquilo fere, machuca vocês. Azar deles que não falam que vocês estão bonitas. Azar deles. Olha no espelho para ver se eu sou linda, bonita, maravilhosa, filha de Deus, princesa. 1 Pedro 2,9. Falei de novo, pega a fita aí. É a segunda vez que falo sobre 1 Pedro. Sabe? Entenda, amados, que nós não podemos deixar que a nossa identidade seja abalada através daquilo que os outros falam. Josué e Caleb tinham um senso de coletividade também, isso é muito importante, eu quero mencionar aqui. Sabe, eles sabiam que o que eles falassem, ei homens, solteiros, casados, viúvos, jovens, mais jovens ainda, presta atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos, como homens, entender que o peso de nossa palavra é grande em nossa casa. Aquilo que nós falarmos pode afetar nossas famílias, pode afetar nossas crianças, pode afetar nossas mulheres, ou a nossa mulher no caso, pode afetar toda a comunidade. Homens maduros, homens maduros. Sabe, eu entendo que nós não podemos alimentar um pânico coletivo. Não podemos. Tem hora que você tem que agir, ponto final, e pela fé. Na época da pandemia, o irmão Jordão conhece, meu cunhado Tadeu. Minha esposa tinha perdido um irmão no mês de janeiro. Não pela Covid, coração. No mês de março, Tadeu pega Covid. Estava entre a vida e a morte. Meu cunhado Alex me procura. Eu estava de mudança do parque, do Central Park para o Vogue Alegre. Eu mesmo fazendo ali a mudança. O dinheiro estava bastante grande. E para não gastar muito dinheiro, eu mesmo fui fazer minha mudança, né? Pegou a visão, né? Amém? Aí estou eu lá fazendo minha mudança. Meu cunhado fala, Tadeu vai morrer. Vamos buscar ele. Logo ali, em Goiânia. Aí lá fomos nós. E aí, antes da gente sair, eu falei, eu vou cuidar do carro. Você vai cuidar das máscaras, das roupas, tá bom? E tá bom. Aí embarcamos, eu fui dirigindo e ele foi acompanhando a viagem. Quando nós chegamos lá, quando a gente chegou lá, ele falou, vamos chamar o Tadeu, ele vai vir, vou vestir a roupa aqui. Eu falei, vou vestir a roupa aqui. Ele vou vestir a roupa aqui. Eu falei, e a minha? Ele, não comprei a sua.
Mas tem uma máscara aqui que eu estava usando, usa aí. Tem horas que você precisa exercer a sua. Eu disse, Senhor, cuida da minha vida. Eu não posso deixar meu cunhado aqui morrer. Chegamos em Conquista, ele ficou 45 dias na UTI entubado. Quando saiu, ainda ficou mais 2 meses. Na casa que eu ia entregar, que era aluguel, eu tive que pagar mais 4 meses de aluguel para poder ficar com ele lá na casa. Às vezes, o que a tua esposa... Quantos são casados? Homens que estão aqui casados? Deixa eu ver. Amém. Agora, quantos aqui são solteiros, homens? Deixa eu ver. Quem não é nada? Porque tem gente que não levantou a mão. Esse aqui não é nada. Você não é nada. Ele está para nascer ainda. Você é a mulher dele? Vigia na terra, varão. Ó, gabinete pastoral aqui, viu? Leva Maria. Muitas vezes, o que nós precisamos, mesmo quando a gente não tem, é demonstrar firmeza em Deus, para que a família veja que o controle não perdeu. Essa não pode ser uma geração de homens fracos. Você não entendeu o que eu vou dizer? Eu vou repetir aqui agora. Vocês, Batista Nacional Sinai, vocês não podem ser uma geração de homens fracos. Por que não, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Vocês são morada do Altíssimo. Mas tem hora que eu vou precisar entregar o Isaac. Ei, escute. O Isaac não é entregue, porque o cordeiro já está lá esperando. A gente precisa entender que Deus está criando homens que tenham fidelidade. Sabe, mesmo sendo a minoria, não negocie suas convicções. Não mude seu discurso. Não mude quem você é. Não se renda à pressão da multidão, dos outros. Sabe, e eu estou falando sobre isso, isso tem a ver com caráter. Homens de caráter, sabe? Homens de caráter permanecem firmes, mesmo quando irão permanecer só. Homens de caráter não mudam princípios para serem aceitos pelos outros. Não mudo, eu não me rendo. Homens de caráter não seguem multidões apenas para evitar ser rejeitado. Homens de caráter seguem a Cristo. Aleluia. Mesmo discordando da maioria, permanecendo honrado à liderança estabelecida. Estava ali Josué e Caleb. Isso revela, sabe, uma masculinidade sólida. Homens imaturos, sabe o que eles fazem? Homens imaturos, sabe o que eles fazem? Competem. Homens imaturos competem. Homens imaturos, eles nunca querem estar errado. Sempre querem ser o dono da razão. Os homens maduros, tá bom, nego? Tem razão. Beleza? Acabou. Porque eu não preciso provar que eu tenho razão. Homens maduros não provam que têm razão. Eles têm Deus. Sabe? Homens imaturos disputam. Homens imaturos dividem. Homens imaturos tentam aparecer. O holofote não é para Cristo. O holofote de homem imaturo é para Ele. Mas homens maduros cantam dizendo: a Ele a glória, a Ele a glória, a honra, a força e o poder. Aleluia. Homens maduros sabem caminhar em honra sem precisar destruir outros. E eu quero, antes de terminar, dizer mais 2 coisas importantes. Sabe, homens maduros têm responsabilidade com uma palavra chamada legado. Homens maduros têm responsabilidade com filho, com futuro, com legado, com continuidade da promessa.
Homens maduros entendem que a terra prometida não é para a gente comer tudo hoje. A gente tem que saber guardar para os filhos comerem amanhã, os netos comerem depois de amanhã, os bisnetos no terceiro dia. Eu entendo que homens maduros vivem pensando além do presente. A confiança deles está no Senhor, além do presente. Sabe, as suas escolhas vão produzir o que amanhã? O que as suas escolhas vão produzir amanhã? Que herança você está deixando emocional? Que herança você está deixando espiritual para aqueles que te servem, que te amam, que trabalham com você? Eu quero terminar dizendo, amados, algo muito excelente de Deus. Deus permitiu o envio dos espias. Sabe, talvez tenha alguém aqui essa noite que esteja dizendo assim: poxa, eu queria que tal pessoa estivesse aqui. Essa mensagem não era para ela, é para você. Essa mensagem é para mim. É para mim. Sabe, eu preciso entender que Deus permitiu o envio dos espias, e Ele permitiu porque precisava fazer com que Israel investigasse Canaã. Essa noite, Deus está chamando você a investigar a sua vida. Ver quais são os gigantes que estão aí dentro da sua vida. Homens, não se rendam à masturbação. Não destrua a sua vida com a prostituição. Não destruam a sua vida com o sexo digital. Homens de Deus, homens de Deus, se você tem esse problema, procure o seu líder. Não tenha vergonha. Crente não tem reputação. Crente tem Cristo. Não tenha vergonha de virar para o seu. Mas se eu contar para o meu líder vai contar para todo mundo. Seu líder é seu líder. Seu líder não é Fifi. Seu líder não é Maria fofoqueira. É seu líder. É um homem estabelecido pela autoridade máxima da igreja, o pastor, constituindo ele como líder. Ele tem que ser um homem de confiança. Amados, sabe, comece a investigar a sua vida. Comece a ver quais são as raposinhas que está passando pela tela do galinheiro. A gente constrói o galinheiro, impedindo que as raposas grandes entrem, mas não se preocupa com as pequenas raposas que entram e com as galinhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus manda os espias invadir a terra, espiar a terra, é para que ele pudesse investigar Canaã e revelar o que tinha no coração. Investigue sua terra, veja o que tem no seu coração. Veja o que tem no seu coração. Seu coração tem que estar abastecido de santidade. Eu vou dar mais uma orientação. É Felipe? Rafael Felipe. Felipe, deixa eu te contar um negócio de Daniel. Peraí, pastor, segurei. Dan, chega aqui que o pastor quer falar um negócio de você. Já acaba na hora. Não permita. Não deixe. Sabe, Provérbios diz que a ira e o ódio são duas coisas terríveis. Diga, terríveis. Terríveis. Mas a fofoca é pior que essas duas. Provérbios fala isso. A fofoca é pior que essas duas. Vem cá que eu quero falar um negócio com o pastor Carlos. Pede só um minutinho. Pastor Carlos, o senhor está por onde? Estou indo também. Vem cá, pastor. Tem um irmão que queria falar um negócio aqui para o senhor. Vem cá, vem. Na minha igreja, ninguém vem falar uma fofoquinha para mim. Porque espalhou a notícia. Não vai para ele, que ele queima. Você não é depositário. Aleluia. Você não é depositário de ódio, de mágoa, de rancor, de tristeza, de abatimento, de falta de fé, de incredulidade, de desafeto, de coisas que não provêm do céu. Você é depositário dos dons espirituais e do fruto do Espírito. Aleluia. Está comigo, amém? Amém. Sabe, naquele processo fica evidente quem estava andando para a promessa
e quem estava desgovernado. A forma que você caminha vai demonstrar se você está caminhando para a promessa ou se você está caminhando desgovernado. Muitas pessoas saem fisicamente do ambiente de escravidão, mas emocionalmente continuam presas. Terminou o namoro, tem 5 anos, aí está com aquele defunto. Você não entende não, pastor. Meu amigo, a mulher já casou, meu amigo. A mulher já casou, está feliz, já tem um filho. Vire homem, meu irmão. Sabe, se liberte dessa escravidão, se liberte desse passado, quebre essa aliança de sangue. A Bíblia é clara, sabe, fisicamente não esteja só livre da escravidão, mas emocionalmente, racionalmente, esteja livre das cadeias que te prendem ao passado. Há uma frase espetacular que todo mundo conhece, só vou repetir: se você me procurar no passado, não vai lá não, que eu não estou mais lá. Amados, eu entendo que muitas pessoas mudam de lugar, mudam de igreja, mudam de relacionamento, mas continuam com medo, continuam com inferioridade, mentalidade distorcida. A promessa de Israel era geográfica. Quantos entenderam o que eu quis dizer? A promessa de Israel era geográfica, amém? Amém. O que é geográfica? Território. Está comigo, amém? Amém. A nossa não. A nossa promessa é uma morada nos céus. Amém. No lugar incorruptível, no lugar onde o pecado não chega, onde a doença não chega, onde a lágrima não vai chegar. A Bíblia diz que o Senhor mesmo é Ele que dará voz de arcanjo, e Ele vai descer do céu no ressoar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, o Senhor vai tirar todo ranger de dente, toda lágrima. Israel tinha geografia, nós temos o céu. Aleluia. Israel tinha terras, vales e montes. Eu tenho o universo inteiro para governar com o meu Cristo e assentar-me à mesa com o Pai. Ei, quantos de vocês estão prontos para isso essa noite? Quantos estão prontos para viver essa dimensão? Então dê um glória a Deus. O Senhor é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Nesse momento eu quero convidar a Tina para poder cantar. Oh, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz. Amém. Eu não podia deixar de vir nesse primeiro culto aqui, né? Com o Daniel, a direção. Prestigiar, né? Na casa a gente gosta de prestigiar um ao outro em tudo que a gente faz, né? Afinal de contas somos um. Vamos ficar de pé? Aleluia. Nós, que palavra maravilhosa, viu, pastor? E parece que é o fim. Quando o mar está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar.
diga: eu cuido de ti, filho. Tem pessoas nessa noite que veio escutar esta palavra porque está necessitando. Eu cuido.